Olá, amigos! Chegamos para depois do draft 2023. Chegamos com os conteúdos de revisitar esse draft, né? E começaremos pelos undrafteds, tá? Temos alguns undrafteds que eu acho que deveriam ter sido draftados, então passaremos por alguns deles. Eu trouxe 7 aqui. E, obviamente, durante toda a semana aí, teremos conteúdo das divisões, né? Fazendo o recap de todos os times. Bom, vamos lá. Primeiro jogador que eu achei que deveria ter sido draftado, e até agora eu estou um pouquinho chocado que ele foi undrafted, foi o André Carter, edge rusher de Army. Ele acabou assinando com os Vikings depois, né, que acabou o draft. E eu vou tentar trazer aqui, pelo menos, algum motivo, tentando entender algum motivo que fez com que esse cara caísse, né, que fosse undrafted. O André Carter tem um problema sério na força de jogo dele, tá? Então isso pode ser que tenha atrapalhado. Eu acho que esse é o principal fator, inclusive. Um cara que realmente a força de jogo, a força nos membros superiores é bem problemática. E também tem uma idade já um pouquinho mais avançada. Mas eu acho que fica mais no primeiro ponto. Mas mesmo assim, o André Carter é um jogador que tem explosão, que tem pontos muito interessantes que para mim deveria ter sido draftado. Ele é o principal jogador dessa classe, na minha opinião, de undrafted. Então fiquei bem surpreso com ele caindo e terminou como undrafted. Foi para os Vikings, acho que ele tem condição sim de fazer o elenco principal dos Vikings. E os Vikings, na verdade, eles tiveram uma classe interessante de undrafted. Temos mais um jogador que está na lista que também foi para os Vikings. Então, é um time aí a ficar de olho, né? De repente pode ter 2 ou 3 undrafted fazendo o elenco principal. Segundo jogador, Brandon Joseph, safety de Notre Dame, foi para os Lions. Alguns motivos dele ter caído aqui, eu consigo imaginar que tenha sido o atletismo dele apenas razoável, né? E a temporada dele, a melhor temporada dele foi em 2020. Então já faz um certo tempo. E é um cara que também mostrou problemas em taclear. Então esses 3 pontos pode ser que realmente tenha feito o Joseph cair. A gente ainda não recebeu informações, né, da mídia em relação a casos médicos, que pode ser que tenhamos alguns desses 7 que eu separei. Então eu estou tentando trabalhar aqui na possibilidade. Mas mesmo assim é um cara que teve 10 interceptações na carreira, é um jogador que que é bem interessante. Também foi uma surpresa muito grande para mim o Joseph ter sido undrafted. Só que ele vai ter um pouquinho de trabalho de fazer o roster dos Lions, imaginando que é um jogador que já foi undrafted, então os Lions, com tanta escolha que eles tinham, não deram prioridade de usar uma delas no Joseph. Com o depth chart que tem, eu não sei se foi a melhor decisão do Joseph de ter ido para os Lions, porque vai brigar com o Kirby Joseph, vai brigar com o Brian Branch, que chegou agora, com o Melifongo, com o Trace Walker. Então, assim, eu, se fosse o agente do Brandon Joseph, teria dado outro conselho para ele. Mas veremos, né? Pode ser que ele entre aí como o quinto, sexto safety do elenco. Próximo jogador, Bryce Ford Wheaton, wide receiver, ele foi para os Giants. Esse daqui é um que teve um atleticismo espetacular, né, no combine. O raso dele foi elite do elite. Então, se tem muita coisa para trabalhar ali, para desenvolver no Wheaton. Eu achei que ele seria uma escolha de sexta ou sétima rodada. Então, uma leve surpresa aí com ele não ter sido draftado. E pensando em alguns motivos dele ter caído, o route running dele é ruim mesmo e mostrou pouca produção em West Virginia também. Então esses 2 pontos são problemáticos no jogo dele.
mas é um cara que se pensa muito, muito alto assim no desenvolvimento por conta do atleticismo. Eu acho que nos Giants ele mandou bem em ir para lá, sabe? É um cara que tem um pouquinho mais do tamanho aí que os Giants não oferecem tanto. Então, acho que essa decisão aqui do Bryce, junto com o seu agente, acho que mandou bem. Boa oportunidade para Ford Wheaton fazer o elenco principal dos Giants. Mais um, esse daqui, todo mundo tava pedindo, né? Na sexta, na sétima rodada, eu tava, pelo amor de Deus, pega o Eli Ricks, cornerback de Alabama. É um cara que não cedeu touchdowns na temporada, cedeu menos de 100 jardas na temporada em Alabama, então se fala muito né, dessa estatística dele, até cheguei a trazer aqui no canal em formato de shorts. Se tem um pouquinho de problemas com o seu atleticismo, né? Um cara com a velocidade final ruim e também sofreu um pouco com lesão. Então acho que essas duas combinações são problemáticas para o Eli Ricks. Eu não achei que ele seria undrafted, ele acabou assinando com os Eagles, então os Eagles até como undrafted fazendo um bom draft. Eu não achei que ele seria undrafted, mas achei que ele sairia ali para quinta, sexta rodada, alguma coisa nesse sentido. Então um pouco surpreso aí com a queda tão grande do Ricks, cornerback de Alabama. Mais um, Emil Ekiyor-Guara de Alabama, assinou com os Colts. Essa daqui, para mim, acaba sendo uma das grandes surpresas dessa lista que eu trouxe, porque realmente eu não consegui entender assim, o motivo dele ter caído tanto, tá? O Ekiyor imaginava que fosse sair ali numa quarta, quinta rodada no máximo, acabou caindo o draft inteiro. Por que ele caiu? Não testou no Combine e não testou no Pro Day por escolha dele. Não tinha lesão, não tinha nada. Então, talvez isso tenha sido um grande problema para os GMs, né? O que você está querendo esconder, né? Pode ser que tenha sido isso, porque realmente o que a gente vê no tape ali, eu não consigo encontrar muita coisa para ele ter sido undrafted. Eu acho que indo para os Colts tem condição de ser um guard reserva, de fazer o elenco. Então, foi um bom caminho pro Emil aí de ter ido para Indianapolis. Mais um, Ivan Pace, linebacker de Cincinnati, também assinou com os Vikings. Então, os Vikings aí com 2 jogadores bem interessantes de undrafted. Por que ele caiu? Envergadura e a altura dele é muito abaixo do ideal da posição. Isso a gente já sabia. Eu não achei que seria tão puxado para o Ivan Pace, ainda mais em uma classe ruim de linebackers, né? Mas é um cara que mostra uma intensidade muito alta jogando. É um cara que vai muito bem no jogo terrestre, vai muito bem no pass rush. Então, no mínimo, eu espero que ele contribua nos times especiais, né? Para ele ter sido undrafted, realmente achei demais, assim, pela usar essa envergadura aí dele para penalizá-lo tanto, assim, saca? Mas de qualquer forma, eu acho que tem condições sim de fazer elenco dos Vikings, principalmente contribuir nos special teams na sua estadia lá em Minnesota. E finalizando o Rayzan Wright, cornerback de Oregon State, também é um outro que eu fiquei bem surpreso com a queda dele, não imaginava. Né? Alguns a gente até tinha por exemplo, o Eli Ricks, você conseguia ver, né, esse mundo do Eli Ricks sendo undrafted. O Wright eu realmente não imaginava mesmo. Por que ele caiu? Não testou no Combine, não testou no Pro Day. Mas aí, diferente do Ekiyor, ele não testou por conta de lesão. Então, não sei se isso seria o suficiente para ele cair tanto, sabe? E outro problema também é que ele é indisciplinado em campo, mas mesmo assim o Wright é um bom cornerback, Acho que ele tem total condição de fazer o elenco também lá em Carolina. Os Panthers
tem alguns probleminhas ali na posição de cornerback, então achei que ele e o agente mandaram bem aí escolhendo os Panthers, né? E eu acho que pode surpreender alguns torcedores aí que ficaram tristes, que não pegaram o cornerback. Talvez o Wright seja uma boa opção. Certo? Fechamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Né? Já batemos aí 8.500 inscritos, mas vamos atrás do 8.600 agora. Né? Então, se não é inscrito, clica aí no inscrever-se e ativa o sininho. Teremos muito conteúdo daqui em diante, ainda repercutindo o draft, e depois teremos outras novidades aqui vindo no canal, certo? Então, não perca. Um abraço para vocês, ficamos por aqui. Tchau.